Muito boa tarde, estamos chegando aqui na sexta-feira abençoada para pagar essa semana que foi muito cheia na política brasileira e na política internacional. A gente vai inclusive falar muito sobre isso nesta tarde de sexta-feira que começa agora com o Reinaldo Azevedo. Reinaldo, uma dúvida aqui, a gente está desde ontem vendo aí esses assuntos relacionados a essa classificação do governo americano e me veio uma dúvida. Quando um grupo planeja um golpe de Estado e tenta retirar um governo que foi democraticamente eleito do poder, como a gente chama isso? A gente chama de safadeza, golpe de Estado, propriamente crime, aquilo que é, não é? E especialmente já, então, usando o governo americano como apoiador, possível apoiador, governo futuro, então, né, dessa tentativa de golpe. Rapaz, é isso. A gente está lidando com uma escória na política brasileira como nunca houve. E isso nós vamos ver mais uma vez hoje, também em relação à questão da 6 por 1. E agora veio essa armadilha aí preparada pelos bolsonaristas, né? Mas vamos tratar disso com o devido cuidado, até porque não pode cair na pilha. Escrevi um artigo hoje de manhã no Metrópolis, dizendo cuidado com os provocadores, porque eles querem arrastar o debate para um lugar errado, né? E nós vamos botar o debate no lugar certo. Reinaldo, bora então entrar nesse assunto aí que desde ontem tem chamado a atenção do país inteiro, porque os Estados Unidos eles anunciaram ontem que vão passar a classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Essa medida, que é defendida por Flávio Bolsonaro, vai entrar em vigor no dia 5 de junho. A decisão da Casa Branca foi informada na mesma semana em que o presidenciável do PL se reuniu com Donald Trump e outros membros do gabinete americano, como o Marco Rubio, do Departamento de Estado, e o J.D. Vance, que é vice-presidente dos Estados Unidos. Nesses encontros, o Flávio defendeu a mudança na classificação dessas facções, o que, na prática, abre um caminho para uma intervenção americana em território brasileiro. O Rubio afirmou em suas redes sociais que as organizações criminosas são as mais perigosas do Brasil. E acrescentou o seguinte: seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país. A administração Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar o financiamento e recursos narcoterroristas. O debate sobre essa mudança de classificação do Comando Vermelho e do PCC não é recente, já vinha sendo monitorada pelo Planalto. Uma reportagem do UOL, publicada no início de março, apontou que o martelo já estava batido sobre essa definição. Diante disso, o governo brasileiro passou a atuar para tentar convencer Trump a não fazer essa mudança, destacando as ações de combate ao crime organizado do governo. Olha aqui, nós vamos discutir isso no detalhe. O Metrópolis falou com o maior especialista no enfrentamento ao PCC, que é o Lincoln Gaquia. Daqui a pouco nós vamos ver a posição dele. Bom, vamos lá. Essa decisão dos Estados Unidos é uma clara interferência externa no Brasil. Disso não há dúvida. Risco de ação militar, de intervenção militar, existe. Potencialmente. Não creio que vá haver, mas o risco existe, porque a nova estratégia nacional de defesa dos Estados Unidos, né, que está lá explícito, como eles dizem, com o objetivo de assegurar plena, presta atenção, dinâmica militar e comercial do Ártico à América do Sul. Então, a gente volta à ideia do grande quintal, né? Prevê, se necessário, se não houver o que eles chamam colaboração, prevê ação militar quando, de novo, preste atenção, isso for do interesse dos Estados Unidos. Então, o interesse do país com o qual eles se relacionam, ou que está sendo ameaçado, para eles é irrelevante, né? Como você disse, isso estava em curso já, né? O Brasil tentou evitar e tenta evitar, já vamos ver com mais detalhes, porque isso
tem uma gravidade formidável. Eu publiquei hoje, no meu texto, eu coloco um link para a seção 219 da Lei de Imigração dos Estados Unidos, que sustenta lá para eles essa decisão. Né? E é muito séria a coisa, porque o país, as empresas, os indivíduos podem sofrer sanção qualquer que seja a relação, por mais indireta que possa ser. Para você ter uma ideia, e nós vamos ver hoje, o Caiado, a esta altura, poderia sofrer sanção. O Caiado. Quem? O Ronaldo Caiado. Porque o governo dele pagou alguns milhões por uma entidade controlada por um cara do PCC. E, pateticamente, o Caiado diz, a culpa é do Lula. O governo dele paga alguns milhões para uma organização de um cara ligado ao PCC e... Não, eu não estou aqui partindo do princípio que soubesse. Mas, para essa seção 219 da Lei de Imigração, com base na qual é tomada essa decisão, não interessa. Qualquer que seja a relação, por mais indireta, a sanção é possível. Na área social, se isso for aplicado para o Brasil vai perder investimentos. A questão mais grave, o risco maior, é na área dos investimentos. Entende? Países que passaram por isso tiveram uma queda de pelo menos 10% nos investimentos. Investimentos terão de sair daqui, porque os compliances não aceitam. De fundos. Não. Tem que ter... Mas o troço é tão amplo que, meu filho, para receber um Pix, né? Empresas que operam nos Estados Unidos terão de fazer procedimentos de due diligence. A coisa mais corriqueira do mundo. Porque qualquer suspeito, né, pode causar um desastre para a empresa. Sem que isso mude uma linha, mas não muda nada no que diz respeito à segurança em si. Porque, por exemplo, colaboração do Brasil com os Estados Unidos, essa você pode obter, você pode fazer com os outros países. Né? Querem nos ajudar aqui, no caso do Brasil, querem inclusive extraditar bandido que está aí escondido. Né? Agora, em que isso muda a operação interna aqui? Em nada. Nós aprovamos uma lei duríssima de combate às organizações criminosas. Né? Obviamente, não existe condescendência. Ao contrário, você vê que essa decisão foi tomada ontem, quando, mais uma vez, a Polícia Federal, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, foram bater as portas de entes da Faria Lima, de fintechs que estão lavando dinheiro para o crime organizado. Né? Agora, com um troço com esse alcance, o que não faz nenhum sentido, porque, de resto, essas organizações são, sim, perigosas. Aliás, as penas previstas na lei antifacção são maiores do que as penas previstas para terrorismo até. Né? Do ponto de vista material, o que os Estados Unidos podem fazer? Vão o quê? O Flávio está querendo ataque às favelas? O que o Flávio está querendo? Ataque aqui à periferia de São Paulo? Força Armada no Brasil? É isso que ele quer? E tudo para quê? Para correr do Dark Horse? Provavelmente havia, porque a gente mesmo, aqui no Metrópolis, a gente chegou a noticiar que esse troço estava para acontecer. O Brasil tentou evitar
tentou evitar porque isso é ruim. O Flávio vem com a falácia, o Lula foi lá implorar para o Trump, rastejar. Não, quem rasteja para Trump, quem fica em 4 apoios para Trump, quem esfrega a barriga no chão para Trump, quem um cara de idiota ao lado do Trump, quem é servil ao Trump, quem vai lá oferecer terra rara para o Trump, esse é o Flávio. Vamos ser claros. Vamos ser claros. Esses caras querem intervenção no Brasil faz tempo. A carta de 9 de julho do ano passado, em que o Trump anunciava as tarifas contra o Brasil, trazia ali no primeiro parágrafo o quê? Bolsonaro. Eles pautaram, né? Trazia o Bolsonaro. E o Trump exigia praticamente que o Lula ordenasse, ele pensa que as coisas são assim aqui, que a Suprema Corte, que a nossa Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, extinguisse o processo contra Bolsonaro. Uma interferência. Mas nessa mesma carta, o Trump anuncia que vai pedir para o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos abrir uma investigação contra o Brasil com base na seção 301, por deslealdade comercial. E o primeiro item da reclamação era o PIX. Tem gente negociando o PIX brasileiro com os Estados Unidos. Chama-se Flávio Bolsonaro. Porque a hora que você subordina seus interesses aos interesses norte-americanos, que é o que eles estão fazendo, os Estados Unidos têm uma pauta sobre o Brasil. Bolsonaro, eles querem que Bolsonaro se lixe. Estão nem aí. Eles querem o PIX. Eles querem as terras raras. Eles querem aquilo que é útil para os interesses econômicos dos Estados Unidos. Né? E aí contam, sim, com um aliado, o Marco Rubio, um tarado ideológico. O sonho dele é voltar para Cuba, chegando num navio e depois, sei lá, pegando um tanque e desfilar por Havana, em nome de papai e mamãe, de vovô e vovó. Né? É isso que ele quer. Né? Em relação a Cuba, em relação ao resto. Né? Sujeito que tem uma evolução curiosa, porque ele dizia que, lá atrás, ele dizia que o Trump era um desastre para o Partido Republicano. E ele se tornou essa figura abjeta. Né? E sim, tem como aliado, ele é um aliado dos bolsonaros. Né? Eles têm esse canal com ele, certamente, porque essa viagem ela foi meio planejada assim, né, na correria, certamente estava para sair. Foi uma operação articulada contra o Brasil. Agora, preste bem atenção nisso aqui. O Brasil precisa tomar um cuidado danado. Nós vamos falar de uma nota que saiu agora há pouco, correta, mas tudo que o Flávio quer é que o país pare para discutir esse troço, dando a impressão de que com isso vai ser mais fácil combater o crime organizado. É mentira. Vai ser mais difícil. E gente com mais conhecimento de causa do que eu, como o Link Gakia, vai dizer daqui a pouco. Vai dificultar o combate ao crime organizado. A menos que a ideia seja realmente a da intervenção. É isso que eles querem? É realmente a intervenção? Bom, Flávio, em outubro do ano passado, quando o Pete Hegseth, ministro da Guerra, secretário da Guerra dos Estados Unidos, publicou no X uma embarcação venezuelana sendo atingida, sendo destruída, Pete Hegseth publica isso, vai o Flávio, republica, retuita, e diz que inveja. E falando que na Baía de Guanabara tem tráfico também, se eles não querem atacar a Baía de Guanabara. É isso.
Esse é o candidato. Uma boa advertência, os tais mercados vivem namoricando esse senhor, né? Bom, essa medida, de verdade, porque do ponto de vista de segurança é irrelevante, a menos que haja um ataque militar. Talvez o Flávio sonhe com bombardeio de favelas, né? Na zona oeste do Rio, não, tá? Lá na zona oeste não pode, não. Talvez, né? Onde estão os amigos dele. Né? Agora, talvez ele sonhe com um ataque, não sei. Talvez ache que os corpos empilhados, enfileirados de pretos e tão pobres e pobres e tão pretos que a gente viu na gestão do Cláudio Castro, os mortos largados lá no meio da mata, talvez não tenha sido o bastante para eles, né? Operação que recebeu apoio até de setores antes ditos progressistas no Brasil, né? Teve até decapitação. Talvez seja pouco. Ele quer mais. Porque só nessa circunstância isso seria aceitável. Depois de ter se encontrado com o Trump aqueles 5 minutos, aquela entrevista coletiva que ele deu, precedida, na verdade, porque ele é incapaz de articular as próprias coisas, tem que ficar lendo, né? Num dado momento ali, quando ele fala de colaboração, ele sugere que o Brasil ceda a sua soberania. Também aí. Agora, não precisa tomar cuidado para não transformar o debate da soberania, não ver o debate de soberania pelo filtro de PCC e Comando Vermelho. Que é o que eles querem. Que é o que eles querem. Mas em matéria de crime organizado, é preciso dizer, né? E o Flávio não vai poder contestar. Quem condecorou na cadeia um chefão do crime organizado? Flávio Bolsonaro, Adriano da Nóbrega. Quem contratou no seu gabinete, quando deputado estadual, a mãe e a mulher do chefão do crime organizado, Adriano da Nóbrega? Flávio Bolsonaro. Quem era aliado do Bacelar, que presidia a Assembleia Legislativa e foi preso por vínculo com o Comando Vermelho? Flávio Bolsonaro. Se a questão é proximidade com gente do crime organizado, então o primeiro a ser investigado é Flávio Bolsonaro. De resto, as milícias até outro dia, hoje não sei como está a coisa, mas até outro dia, em termos de território, as milícias ocupavam um território maior do que as organizações ditas narcotraficantes ou que são narcotraficantes. Mas hoje já operam juntos, né? Porque a marginalidade, evidentemente, ela vai se entendendo. O Brasil dispõe de uma legislação contra as facções. O Brasil precisa votar a PEC da Segurança Pública, que a extrema-direita impede que seja votada. O Brasil aderiu a todas as convenções internacionais importantes contra a lavagem de dinheiro e, evidentemente, precisa atuar em colaboração e vem atuando com outros países, os Estados Unidos, inclusive, né? Agora, isso que está sendo feito pode trazer severos prejuízos para o país. Países que tiveram essa designação, a briga entre terroristas, tiveram uma queda de investimentos estrangeiros da ordem de 10%. Né? Pode acontecer aqui. E pode trazer o terror para o próprio sistema financeiro aqui. Atenção, os nossos grandes bancos operam nos Estados Unidos. Parte das exigências vale... Lembra aquela história que qualquer um que se relacione com pessoa sancionada pela lei Magnitsky pode ser punida nos Estados Unidos? Isso também vale nesse caso. Isso também vale para a seção 219 da Lei de Imigração.
Que banco brasileiro aqui pode jurar que, investigando tudo, não tem, ainda que indiretamente, dinheiro do crime organizado? Mas atenção, não é banco brasileiro, não. Nenhum banco no mundo pode falar isso. Basta que você queira pegar no pé de alguém. Né? Porque o lavador, a especialidade dele é disfarçar a origem do dinheiro. Quer dizer, se procede uma... cisma-se com alguém, se procede a ação, e esses entes podem sofrer sanções. É claro que é muito grave. Né? É claro que é muito grave.